estratégia que havia proposto a Elis quando começamos a conversação sobre isto. Eu creio que de gênero e quizás também de ideologia de gênero, todos sabemos um pouquito, não? Eu não sei todo, como tampouco vocês quizás sepam, e quizás nadie todavía em el mundo lo sepa. E então, minha proposta é que, como já sabemos, já é uma temática reincidente entre nós, então, talvez seja bueno que hagam perguntas, não importa a ordem, se é ideologia ou se é gênero, porque todo está muito mesclado, não? E se há a necessidade de primeiro aclarar ideologia, então hagamos uma conversação primeiro sobre o que é a ideologia, revisitamos então os teóricos que começaram a falar de esto e como chegamos agora a la manipulação também por la derecha de la palavra ideologia, não? Se não hablamos, não importa a ordem, vamos falando segundo, eu havia dito, hagam perguntas ou comentários e hagamos sorteio assim, de sacar de alguma fuente e então, desde então, estaremos falando, não? Les pido mil perdones, porque se mi espanhol antes já não era muito bueno, agora é pior, porque estou tratando de falar acá em Moçambique um português que não é mi português de Brasil, não? Que é um português entre Portugal e os idiomas de Moçambique. Então, isto me cuesta um pouquinho pensar em espanhol. Pode ser que muitas vezes me vou a traicionar com o espanhol aqui falando com vocês. Escuchamos hablándolo fluido y correcto, hermano. Así que... Gracias, Blanca, sempre muito amável. Jenilma, la propuesta para la pregunta es, Moisés mandó un link y vamos a entrar en ese link desde nuestros teléfonos y hacerte las preguntas y después Moisés va a poner en la pantalla. Ok. Entonces, usted nos indica qué hora, si ya... Sim, para quando queiram, estamos aqui para falar, não? Eu não preparei uma charla, mas bem, vamos falar desde a pergunta, não? Não há perguntas da audiência, está escrito. Já vamos. Está conectado con Mónica y Gerardín. Ya hay una. Moisés mandó a todos, ya hay una pregunta ahí, sí. Aqui já há uma pergunta. Como dialogar com as pessoas que atacam a ideologia de gênero? Essa é uma boa pergunta para começar. E é uma boa pergunta porque atacar, que é que estamos perguntando, não? Talvez a pergunta seria por la mesma pergunta, porque talvez então temos que recordar que gênero é uma ferramenta de análise, não? Que ha sido inventada ou começada como um instrumento de trabalho desde as feministas e que... Alô? Me escutam? ¿Me escuchan? Sí, yo escucho bien, yo estoy escuchando bien. Sí, ok. Entonces, y que esto, para quien ya ha leído Marcela Lagarde, de Marcela Lagarde en adelante, sabe perfectamente bien que
género es una herramienta para pensar cómo que socialmente, culturalmente, se construyen los papeles de género para hombres y mujeres, que ha sido el discurso inicial de las feministas, ¿no? Para la deconstrucción bajo el eje del poder. Entonces, como nuestras sociedades estaban organizadas, donde, y todavía están, por supuesto, donde hay privilegios que alcanzam al masculino em detrimento del feminino, ¿no? Hoy día, el término género ha sido ampliado para una serie de estudios que se relaciona también con la diversidad sexual, la comunidad LGBT, y más, ¿no? Se suma incluso a nosotros que somos aliados de los derechos de la diversidad. Pero entonces, esto es la herramienta. Mira, la ideología es un agregado que quien lo hace son personas que están en el poder, y hoy día no hay la división como antiguamente lo hacíamos, los que son de mi edad, ¿no? Que había una izquierda y una derecha. Yo creo que hoy día tenemos que hablar que hay los que están en el poder, ¿no? Y que representan a una élite y que tiene intereses del control de esta herramienta de análisis que a las feministas nombramos como género. Y ahí está la aplicación del término ideología, ¿no? El término ideología comienza, yo creo que en el siglo XVI, por un pensador que ahora no me recuerdo muy bien su nombre, pero era un francés que por la primera vez comienza a usar ideología para explicitar algo que las élites hacían como que una idea, porque ideología es estudio de ideas, si vamos al etimológico, ¿no? Pero para decir que como quien gobernaba o quien controlaba el poder lograva esparcir ideias que eram enganosas, mentirosas, para hacer creer al pueblo, ¿no? Com esse sentido, mais adelante, em el siglo XIX, Marx e Engels agarra la palavra ideologia para potencializar e criticar ao capitalismo e a la maquinária del capital ideológica, não, de las ideias que eram enganosas hacia el pueblo. Entonces, mira que la palabra ideología es una palabra que viene que tiene una historia, que viene de largo tiempo, y es muy curioso pensar que saltar de Marx, Engels, Gramsci, para hoy día mirar en la boca de quien está se utilizando de la palabra ideología detrás del género. Entonces tenemos que hacer un análisis crítico, porque a quién interesa deconstruir lo que las feministas y toda la comunidad LGBTQ y más hemos trabajado por ahora casi 50 años, ¿no? Y transformar esto como un peligro, como algo que puede desgenerar a la familia típica, heterosexual, mamá, papá, hijitos, o cómo puede el género transformar una persona hetero en una persona no hetero.
y así por adelante, ¿no? Entonces, cuando miro a la pregunta, que voy a ponerla nuevamente grande para mirar, ¿cómo dialogar con las personas que atacan la ideología de género? Tenemos que pensar que lo que ellas están atacando no es la ideología de género. Ellas estão manipulando um conceito, não? Um conceito que elas acreditam que é um peligro, que é gênero, porque gênero capta para si, porque há em el feminismo as interseccionalidades, não? Por exemplo, de color de piel, de raça, porque não há raça entre os humanos, pero temos que todavia mencionar a raça como um conceito, como nos dizia Aníbal Quijano, não? Que vindo com a colonização, a ideia de raça para os humanos, não? Entonces, y hay racismo, entonces por eso tenemos todavía que considerar raza. Y todo esto viene siendo manipulado por quien controla, y quien controla el capital del mundo, el dinero que movimenta el mundo, y no escapa de ese rol hoy día. Nem socialismo, nem capitalismo, nem direita, nem esquerda, nem narcotraficantes, nem religiosos. Todos estão, ou seja, o que move é o econômico, não? E o controle do corpo e do comportamento humano e de dizer que alguns merecem viver e outros não merecem viver, é o que está por detrás de la acusação. A acusação é que gênero é uma ideologia que pode cambiar papéis tradicionais e muito tradicionais que se conhece e que se está acostumado, e que o gênero pode cambiar esses roles e esses papéis, não? E dizendo que gênero, então, é uma mentira, é uma ferramenta enganosa. Agora, como dialogar com isto? Eu sou a favor do diálogo em todas as instâncias, mas eu penso que chegamos, às vezes, ali onde está o ponto cego, donde não há possibilidade de diálogo. O que há é o enfrentamento, a possibilidade de enfrentarlos, não? A possibilidade de deconstruir o conceito que está por detrás da manipulação. Pero dialogar me parece muito difícil, porque como, por exemplo, o que apareceu ou aparece em tal mensagem de Facebook que me passou Elis sobre el vestir-se de princesa ou de príncipe a mis hijos, porque eu sou o que pongo a comida em la casa, não? Eu sou o que educo a este niño. Mira, que aí por detrás de esta habla, de esta narrativa, porque é uma narrativa, não? Está um sujeito adulto, masculino, pode ser também feminino, não sei, verdade? Pero que está dizendo, eu sou o adulto, eu tenho o poder econômico porque eu sou o que compro a comida, o que pago a escola, o que compro o juguete. Então, meu filho tem que comer o que quero que coma, meu filho tem que vestir o que quero que vista. ¿No? Entonces, ¿cómo hablar con una persona de este estirpe? Me parece que está cerrada para el diálogo, ¿no? Entonces, lo que pienso que tenemos que pensar es en estrategias para preparar nuestra gente para... ¿y nuestra gente quién son nuestra gente? Nuestros estudiantes, las mujeres, los niños y niñas, los adolescentes, la juventud, donde sea,
¿no? Para aclarar lo que es que está por detrás de la manipulación de la hoy llamada ideología de género. No creo que sea posible dialogar, no porque nosotros estemos cerrados, pero es que lo que creemos, ellos no creen y están cerrados para creer. Entonces no hay puente para dialogar. Entonces tenemos que hacer el enfrentamiento. ¿Me explico? No sé si ha sido posible percibir lo que he tratado de explicar. Sí. ¿Hay más preguntas? Me parece, sí, Jenny, me parece interesante. Yo hice la pregunta y la pregunta iba en función de lo que te compartí y de lo impotente que me sentía en entrar en diálogo con una persona, porque es una persona que yo conozco y que me hubiera gustado entrar en diálogo, pero por no hacer el comentario, y me sentí de una cierta manera no contenta por no haber también posicionado mis ideas en relación a lo que la persona había postado. Y creo que la pregunta no era en la línea de, no es ataque a la ideología de género, la verdad ataca en la perspectiva de género o género a partir de esa idea. Pero estoy de acuerdo con vos de que debemos pensar en estrategias más amplias, porque entrar en un diálogo en Facebook no voy a llegar a nada. No voy a querer Esto me parece que hay que llamar la atención y es correcto, Elis, porque Facebook naturalmente que es un medio de comunicación, ¿no? Pero no es un lugar de diálogo. Sí. Uno pone ahí lo que quiere mostrar, ¿no? Y si quiere mostrar una cara buena o si quiere mostrar una cara mala, ¿no? O si quiere mostrar su ideología. Entonces, el Face sirve para esto. Es muy superficial y genérico, ¿no? No es lugar para diálogo y ni para debates. Yo... algumas vezes há que incluso bloquear, porque nos hace daño, não? Algumas pessoas que começam a acusar-nos e não estão dispostas a dialogar, nem a nada, e todo que ponemos creem que é ofensa, então é melhor não ter, porque se torna tóxico. Ou seja, Facebook não é lugar de relação, não? É lugar para aí estar ponendo coisas bonitas, de mi parte, o bonitas o críticas, ¿no? Pero de verdad no es un lugar de diálogo. ¿Hay otra pregunta? Sí. Sí, sobre lo mismo. Podemos decir de la mal llamada ideología de género. La mal llamada. Sí, de mal llamada ideología de género. Es que lo que tratan de decir es que género es una ideología. Género no es una ideología. Género es una herramienta de análisis, es otra cosa, ¿no? Eles tratam de dizer que esta herramienta de análisis está equivocada, ¿no? Porque os papeles tradicionais têm que manter-se como sempre estiveram. Esto es lo que está frente a lo que llaman ideología de género. Y entonces dicen que son personas muy liberales que lo hacen, que son personas que quieren transformar sus hijos en homosexuales, que son personas entonces perversas, ¿no? Entonces es esto, es la manipulación de género, naturalmente que es una cosa mal hablada, ¿no? Porque pero es intencional, ¿no?
o agregado ideologia de gênero. Ideologia frente a gênero é algo muito intencional. E então, que é para dizer assim, mira, cuidado. Hasta me gostaria ter que nós outras feministas tivéssemos, e toda a população excluída, não? Frente a esta minoria de la élite que quer manipular a mentalidade de la maioria empobrecida para matar-los mais rápidos, não? Porque para os que empezaram com esta combinação de ideologia de gênero, são pessoas que querem controlar o corpo, são pessoas que não estão preocupadas com o nível de la pobreza, são pessoas que não estão preocupadas com os conflitos socioeconômicos que perpassa por todo o mundo, não empobrecido. Não estão preocupados com a violência de gênero, com o abuso de las niñas e de los niños, com o trabalho infantil. Não estão preocupados em educar a nadie, porque quanto mais ignorante, melhor é para governar. Não, porque essa é a ideia de Maquiavel, e que todavia hoje tanto o socialismo totalitário como o capitalismo neoliberal se utilizam desse hecho, porque não é algo que está presente unicamente em las sociedades capitalistas neoliberales, pero também em el socialismo totalitário, não? E que perpassa a todos os países que põem frente a isso a palavra democracia. E a democracia é o que todos defendemos, porque hasta agora é a única possibilidade de governo que indica que há a possibilidade de la participação do povo, não? Em las decisões políticas. Pero a ideia de la élite para a democracia é que quanto mais ignorante a gente, quanto menos formada, quanto menos informada, melhor será para governar sem questionamentos. Esta é a ideia que está por detrás, não? E quanto menos um ninho, uma niña, um adolescente, uma pessoa jovem, um adulto com a mentalidade bastante esclarecida, é mais difícil governá-los, porque sempre haverá reivindicações, haverá disputas, não? E não é para a gente que quer ter o controle, não é a ideia. Esta não é a ideia, não? É manter a ignorância, é manter a gente com um rol de pensamento único, homogêneo, para não cambiar nada, pero eles sim cambiam. Lo que é mais desastroso é isto, não? Porque usufruem do dinheiro, usufruem do poder, usufruem do benefício, e se utiliza porque Marx e Engels chamavam, em el século XIX, chamavam a la religião como ideologia. Para eles, religião era uma ideologia, não? E é então que se chega àquela conclusão de que a religião poderia ser o ópio, né, a droga do povo, não? Pero é racionando com esta ideia de que a religião era algo pernicioso, era algo mentiroso, não? Era algo que controlava a mentalidade da gente, que Marx e Engels tratou a religião como ideologia, e que agora quem lo hace é a extrema direita ou é
el socialismo totalitario también lo hace, ¿no? ¿Quedó claro? La pregunta todavía sigue la misma, por eso es que no estoy avanzando. A ver. Como nosotros tenemos acceso a escribir preguntas, pero veo una manito levantada ahí de numérica. Si quiere decir su pregunta. Sí, así como está haciendo, sí, puede leer. Angélica tiene la mano. Hay una nueva pregunta que puso Moisés y hay una pregunta ahora que quiere hacer Angélica. ¿Es cierto? Bueno, ves, lo mío no es una pregunta, sino más bien plantear un poco sobre lo que decías, Yanilma, sobre, y yo lo veo también desde esta mirada, ¿verdad? Que género realmente no es una ideología, sino más bien una categoría de análisis de transformación social, ¿verdad? Desde las teorías del feminismo. Y sí creo, y no sé qué piensas sobre lo que voy a plantear, para mí es una forma perversa de distorsionar el trabajo y la reflexión crítica que tiene, ¿verdad?, el movimiento feminista y que nacen estos grupos fundamentalistas. Y realmente el primer boom que yo vi fue en España, ¿verdad?, cuando comenzaron a salir todas estas campañas de la ideología de género. Incluso el movimiento feminista en España creo que también se posicionó un poco porque había toda una campaña en contra de los movimientos feministas sobre de este posicionamiento. Creo que también tiene que ver, por eso quisiera escucharte también desde una parte política, ¿verdad? Porque, digamos, lo privado es político, ¿verdad? Y lo que nosotros planteamos también tiene que ver no solamente desde el sujeto o hablar de género desde el ámbito nada más privado, sino que también se eleva a un ámbito político, ¿verdad? El sujeto social de los derechos de las mujeres, principalmente, que han sido sujetos excluidos. Entonces, creo que también es tratar de manera perversa, querer distorsionar todo un análisis teórico, académico que se ha venido planteando y como decías, que mueve las bases del capitalismo, mueve las bases de las estructuras fundamentalistas. Pero sí que realmente yo, ¿verdad?, en lo particular lo he percibido más desde los grupos fundamentalistas el tema, y siento que es el miedo que tienen a que se devele realmente y que género es una categoría de análisis crítico personal que pasa por el análisis personal y que puede trascender más allá. Entonces, es nada más es un poco, y sí creo pues que realmente es una manera de desestimarlo de la manera más perversa, y que género, estoy de acuerdo contigo, no es una ideología, es una categoría de análisis crítico que surge de los movimientos para poner en evidencia lo que el sistema ha venido siempre planteándonos, ¿verdad? Y que queremos generar cambios a partir de ello. Sí. Y lo más triste de todo es, Angélica, desde lo que usted plantea, es que lo que llega, la ideología de género, llega a la gente más sencilla que frecuenta, por ejemplo, las iglesias pentecostales, neopentecostales, ¿no? Mismo la iglesia católica más popular. Entonces, porque esto no está solamente en las iglesias, el fundamentalismo no está solamente en las iglesias evangélicas, ¿no? Está también en la iglesia católica. Y más bien la ideología de género, estas tres palabritas, ¿no? Ideología de género, quien primero la utiliza es el Papa anterior, cuando todavía no era Papa, ¿no? Era sencillamente Ratzinger, cuando comienza como representante del Vaticano a frecuentar las reuniones de la ONU y que comienza a mirar que las feministas estaban como hablar de derechos de mujeres o derechos sexuales era algo así muy perseguido desde hace mucho. Entonces, las feministas encontraron en la terminología género una expresión que era
possível ser aceita em documentos internacionais que eram aprovados em la ONU de uma forma mais fácil, não? Então, o primeiro que ha sospechado da palavra gênero ha sido Ratzinger, antes de ser papa, não? E foi a primeira vez que surgiu esta terminologia, ideologia de gênero, como um questionamento ao gênero que estava planteando as feministas, como para garantizar direitos, por exemplo, direitos hacia a reprodução, hacia a saúde das mulheres, hacia mais outro montão de coisas, ocupar espaços, equidade, etc., não? Então, hoje dia miramos que está muito frequente entre pessoas de igrejas pentecostales ou neopentecostales, pero também em la igreja católica, e sempre a ideia é que a religião pode e tem a capacidade del controle, não solamente del cuerpo, pero também de la subjetividade de la gente. Por exemplo, de los desejos, de las fantasias, não? De lo que hace com a condição de sua sexualidade, de la forma de praticar su sexualidad, ¿no? Entonces, las iglesias y las religiones, porque como estoy aquí en África, la población musulmana es muy grande, ¿no? Aquí en África. Entonces, que también en el islamismo, ese es un factor que incomoda, não? O feminismo incomoda com sua forma de pensar o direito da humanidade, porque o feminismo não pensa solamente direitos das mulheres, pero questiona lo que a humanidade hizo, dividindo a si mesma em duas categorias unicamente, não? Feminino e masculino. Entonces, esa es una cuestión. La pregunta que está aquí, ¿será que la categoría de género queda insuficiente y tendemos que migrar a outras estratégias? Eu penso que o momento que vivimos agora, 2021, ano 2022, quase 2023, quase toda nossa conceptualização teórica que estamos trabalhando desde o século XX tem que mover-se, não? Tem que mover-se. Ou seja, nós outras feministas não fomos capazes de entrar em las igrejas, porque não nos era permitido. Eu comecei a estudar teologia nos anos 80, eu tive em minha formação teológica hasta a maestria, que tenho 2 maestrias e uma especialização em leitura popular da Bíblia, quase todos foram homens. Em meu doutorado também. Eu tive algumas mulheres professoras, pero quase todos foram homens, não? Então, e onde nós outras, as pastoras, somos algo muito recente, e nem todas as pastoras são feministas. Então, onde está o feminismo com a categoria de gênero em las igrejas? Não? Então, a ideologia de gênero já chega em la igreja como uma mentira, não? Como algo que é peligroso e que pode desacomodá-las. A mulher que é agredida por seu companheiro, por seu esposo, o pastor diz: ora, hermanita, para que su esposo se convierta, ¿no? Y un día Dios te dará una respuesta, ¿no? Y nosotras no llegamos todavía a esta mujer para decir: hermanita, se separa de ese cabrón, ¿no? Porque él te está ofendendo tu dignidad y tu condición de humanidad, ¿no? Entonces, Entonces, eu creio que nem chegamos a agotar o conceito em si, que ha sido muito bem explicado por Angélica, pero em total já há pensantes teóricos que estão muito mais allá
de lo que ahora las iglesias estão sospechando e estão a la vez proibindo e estão a la vez ponendo enemistades, não? Porque é modo também de manipular, de criar enemistades, como quando em los anos 80, 90, muitas latino-americanas que estavam começando a estudar teologia diziam acerca de las feministas americanas ou europeias, não? Que não queria leérselas. Eu não estou dizendo que todo o que elas disseram e escreveram, eu estou de acordo, pero elas começaram primeiro a sospechar, pero nosotras dizemos, que não, nosotras latino-americanas somos diferentes, e de verdade que lo somos, e por isso podemos produzir algo diferente, não? Pero se podemos, aí sim, entre nosotras dialogar e mirar onde estão os problemas que generam lo que nosotras mismas expressamos, me parece que é uma boa estratégia, não? Conocernos, leernos, saber de lo que se trata, não? Volver a ler Marcela Lagarde, não? Uma grande antropóloga e política que logrou, como diputada, passar algumas leis que garantizam algumas possibilidades de direitos para mulheres em México, que é uma cultura extremamente patriarcal, não? Pero a la vez temos que deconstruir todos os conceitos que hemos construído desde o século XX, porque é momento de reinvenção para novas gerações cujo refrão já não hace sentido, não? Então, encontrar... Hoje dia, a pergunta que se está fazendo frente ao caos que enfrentamos em todo o mundo, com o poder invisível que às vezes não logramos mirar, o macro poder global frente a los interesses econômicos por detrás de los bienes naturales e de la explotação de los bienes naturales, não? E que para estos não há medidas nem de alianças, nem de formas de explotação e de extermínio del pueblo, não? Então, temos que fazer a pergunta sobre lo que somos como espécie, de verdade que somos humanos, não? Porque e a mim, eu, por exemplo, não aceito quando alguém diz que homem bruto se parece a animal, que me parece uma ofensa ao animal, não? Os animais não são brutos. Quando caçam por instinto e para comer, e lo que podem comer, pero animal não maltrata assim por la nada a outro animal, não? E nós lo hacemos, e nos matamos, e nos caluniamos, e nos herimos, não? Mutuamente. Então, há segmento hoje de gente muito jovem que está aí em la linha de la construção do pensamento, que começa a ser a pergunta sobre esta pergunta que é retórica, eu diria, não? A pergunta por el ser, a pergunta por el origen, a pergunta por la espécie, não? La outra pergunta, perguntas relacionadas, qual é o origen de la ideologia? Origen del término. O término ideologia foi formulado por Antoine de Stout, sim, de esse estava falando em el século XVIII, e que passou a ser depois, porque começa em França, não? E incluso Napoleão Bonaparte se ha utilizado também muito del término ideologia, não? Para acusar
algumas questões que frente a lo que ele estava combatendo, não, que ha sido ele lá, a Napoleão Bonaparte, estou mencionando, ele ha sido el ejecutor e o nome que mais aparece frente à Revolução Liberal de França, não? E ele também ha utilizado bastante a palavra ideologia. Eu não sei quem hizo a pergunta, porque a esta pergunta eu falei ao princípio, não? Incluso citando a esse que me havia olvidado seu nome, o francês, esse de três, em el siglo XVIII, não? E que depois ha sido utilizado em el siglo XIX por Marx e Engels, não? E agora, por Gramsci, em grande parte, não? E então, que tem todo na história, a palavra ideologia, não? Que é estudos de las ideias, pero para dizer que uma coisa é mentirosa e para hacer creer a la gente, a la población, a la masa, a la gente, de que uma ideia não é verdadeira, não? Quando Marx la utiliza de que a religião é uma ideologia, ele está dizendo, é uma falácia porque é engañosa hacia el pueblo no mirar, por ejemplo, el valor de su fuerza de trabajo, aliena al pueblo, ¿no? Por eso, ele chamou a religião como uma ideologia. Então, como valora o papel das redes sociais como ferramenta de comunicação em contra ou a favor da perspectiva de gênero? Em las redes sociais podemos falar de todo, não? E eu não sei de que rede social, não? A rede social pode ser muito positiva porque nos põe em conexão com pessoas de muitas partes do mundo. Pode ser formadora de opiniões e sabemos como os partidos políticos se utilizam de fake news e que são mentiras, não? Vídeos mentirosos, pero que viraliza e que a gente lo cree, não? Então, se há um instrumento para criar uma ideologia, são as redes sociais, não? E que os marqueteiros que trabalham com campanhas políticas podem ser de um narcotraficante a pessoa mais bondadosa e com uma condição de virtuosa e moral, e que ganha a candidatura e governa, não? Em razão de aquilo que se reproduz por los medios de comunicação, não? Em Netflix tem La Reina del Sur, que é uma série e é sobre o narcotráfico mundial. Muito interessante mirar e que por algo é que empieza, esta reina é de México, não? E a ideia está justamente aí, em um grande narcotraficante, como chega esse governo em um estado de México, como uma pessoa virtuosa e de uma moral perfeita, e como se cria esta figura, não? Então, talvez tenhamos, porque creio que já não vamos a viver sem as redes sociais, a melhor utilizar as redes sociais, não? Porque elas também estão para, e por isso parabenizei a Moisés ao princípio, quando lhe dije de esse treinamento para a enseñança virtual, não? Porque acá em África tenho mirado como se está crescendo o ensino à distância, pero o que é que passa? É um novo método também de colonização, porque se cria cursos
universitários à distância, muy cortos, y la persona tiene entonces un diploma de una licenciatura, por ejemplo. Pero la persona no hace nada, pero al final, por ejemplo, del cuadrimestre, no tiene la nota, chama al profesor y dice, mira, es que no tuve tiempo, y qué tal si hacemos un negocio? Y le ponen la mano algún dinero, y con esto tiene la nota, ¿no? Entonces, la ignorancia está de los que hacen esto, es que el conocimiento no se compra de ese modo. Entonces, que acá en África, donde la gente es considerada casi como un subser humano por la condición de pobreza y por el nivel del conocimiento que la colonización impuso sobre ese pueblo, actuar de ese modo sigue poniendo a la gente en un lugar de exclusión. ¿Me explico? Entonces, no basta tener el dinero y el título, usted tiene que tener el conocimiento para cambiar las cosas. Y entonces ahí me parece, ves que por ahí me parece que es un gran problema que enfrentamos con las posibilidades de la virtualidad y de las redes sociales hoy día, ¿no? Que es la cuestión mismo de la enseñanza, del conocimiento, ¿no? Y de nuestra condición de vivir en sociedad. Como yo creo que tengo que poner aquí, yo estoy mirando solo la pregunta, no miro la gente. Então, ¿qué autores nos recomienda para trabajar esta temática desde la exegesis que nos pueda servir de apoyo en la construcción de ese pensamiento dogmático y binarista, hegemónico? Mira, yo no soy biblista, ¿no? Entonces, de Biblia, yo no sabría decir quién son biblistas. Imagino que allá la Universidad Bíblica Latinoamericana debe ter produção, aí la FET deve ter, la ESTE com o programa de gênero, tem também produzido bastante, não? E, então, eu sempre digo que primeiro temos que entender o que é gênero, para depois trabalhar a ideologia, não? Então, para mim, uma das autoras que tem que ser uma das autoras que tem que estar entre nossos livros é Marcela Lagarde, não? Que todas somos putas, todas somos monjas, todos somos madre de família, não? Todas as mulheres. Então, me parece que entender o eje de la pregunta que hace Marcela Lagarde de como nuestras sociedades estão estruturadas a partir de patriarcado, me parece que é importante. Não mirar hacia lá Marcela Altausreid ou outras pessoas que já estão há muito tempo, há mais de 10 anos, construindo o conceito de gênero já, como Butler, não? Pero temos que volver a la fuente, ler novamente a Ivone Guigebara, não? Ler novamente a Marcela Lagarde, ler a tantas. Aí em Nicarágua, vocês têm a Violeta Rocha, que é biblista do Novo Testamento e que é uma pessoa de muito conhecimento sobre a ferramenta de gênero, não? Para análise hermenêutico de texto. Lo que pasa é que às vezes penso eu, e aí vocês, meus irmãos Harold, Moisés, etc., talvez vocês já sejam de uma geração que está um passo mais allá, não sei, pero tiene que leer a lo que publican las mujeres, ¿no? Y a lo que publica nuestras hermanas y hermanos
de la comunidad LGBT, IA y más, porque tenemos que reconocernos unos a los otros y leer lo que se producen, ¿no? En teología, más bien se lee solamente hombres, exegetas hombres, ¿no? Los hombres no van a hablar de género, a no ser una nueva generación que comienza a escuchar y comienza a percibir el peligro, que es una trampa también para ellos. Pero los hombres siempre fueron muy perezosos en leer a las mujeres, pensando que nuestra forma de pensar no era académica, era muy intuitiva, ¿no? Y a veces nosotras mismas, las mujeres, tenemos pereza de leernos, ¿no? O de oírnos, ¿no? Entonces, ese es para mí un problema que todavía tenemos que arreglar, porque miramos que el enemigo es gigante, ¿no? Me hizo recordar la música grabada por Mercedes Sosa, porque es gigante y pisa fuerte, ¿no? En la pobre inocencia de la gente. Y todavía estamos peleando entre nosotros, ¿no? Entonces, a ver aquí la otra pregunta. Desde los avances del feminismo, ¿será estratégico confrontar ou estas posições, ou continuar trabalhando para a transformação social, como nos vemos em estes cenários? Eu penso que nunca vamos terminar de caminhar, de lutar para a transformação, não? Se miramos hoje para lo que nossas sociedades estão, são e estão, não estou pensando em el verbo to be del inglês, não? Ser e estar. Então, como estão nossas sociedades? Em Nicarágua, em Brasil, em Costa Rica, em México, aqui em África, em Europa, não? Como estão nossas sociedades, não? Que ha cambiado? Né? Quantas pessoas percebem que é necessário cambios radicais para que haja vida em la Terra para todos os seres que respiram, não? Então, eu creio que falta muito caminho. Todavia, há muito machismo e muita necessidade de controle do corpo, de las niñas e de las mulheres. Todavia, há muita homofobia. Todavia, há muita exclusão de los pobres, não? Ustedes aí que vivem em um país também, creio, extremamente pobre, não sei se ustedes estão classificados abaixo do nível de pobreza considerado como pobreza em el mundo, não? Porque acá em Moçambique é considerado um país que está abaixo da linha de pobreza, que se considera pobreza, ou seja, é mais pobre que os pobres, não? Então, isto é quitar toda a possibilidade de pensar em la humanidade como humanidade, em sua coletividade, não? Então, pensar com categorias antropológicas, pensar com categorias de diversidade e potenciar nosso conhecimento hacia el econômico, não? Lo que mueve o mundo é o dinheiro, é o econômico. E se não nos confrontar, que era o discurso ali detrás de Frank Hincklamer, não? De Pablo Richard, acerca de Jung Monsung, de Hugo Asman, não? E que pensamos que estes quedaram hacia atrás e deixamos de pensar em la economia, pero la economia é o que mueve todo. E se não pensamos como conhecer e saber para dialogar, questionar, criar novas hermenêuticas, não cambiamos nada, não? Seguimos igual e, às vezes, sustentando um sistema que é extremamente violento e cruel, não?
Hay más preguntas, creo que, no sé si logré a contestar esta, pero es lo que me ocurre, ¿no? Y hay muchos feminismos, ¿no? No hay un solo feminismo. Hay feminismos que está allá en la primera ola, pero ya hay feminismos que está allá en la centésima ola, ¿no? Lo que pasa es que no conocemos ni la primera ola y mucho menos allá la centésima. Entonces tenemos que comenzar a conocer, a explorar. Y estos, sí, para estos nos sirve mucho las redes sociales, porque hay muchos textos disponibles, desde el santo Google hasta otras redes, ¿no? Yo no sé responder esta pregunta, porque yo estoy en África. ¿Cuál es la agenda del feminismo contemporáneo? No sabría decir. Yo estoy en África y acá les cuento, género llega en África en los años 90 y llega de afuera hacia adentro, hasta hoy. Acá todavía ideología de género no es un problema. ¿Por qué? Porque las organizaciones que envían dinero para los proyectos pone allá un ítem donde se tiene que responder quantas mulheres há, se há equidade de gênero, isso e aquilo. Ou seja, se há mulheres participando em la política partidária e etc., não? Então, gênero entra como uma imposição de aqueles que têm o dinheiro, a plata, e que manda a plata para os projetos. Então, em África, ao menos em Moçambique, não se questiona esse assunto de gênero. O patriarcado sigue reinando, não? São sociedades onde há um pré-patriarcado acumulado com um pós-patriarcado. O pré-patriarcado que vem de culturas muito patriarcais, não? Pero menos violenta, um pouco menos violenta, porque mais coletivas, grupales, familiares, de grupos familiares grandes, não? Com um ancestral, um espírito ancestral que vai regir os caminhos desse grupo familiar, não? Pero é um patriarcado, e que vem, então, se suma isso um pós-patriarcado, que é o patriarcado colonial, não? Então, as violências com a combinação de los dos são mais duras, não? Pero o término gênero não se questiona acá, sencillamente se cumpre. E se cumpre por quê? Se cumpre allá lo que tem que ter 10 homens e 10 mulheres, se põe as 10 mulheres, que sepa ou não sepa o que estão fazendo, pero aí estão, não? Sencillamente porque a igreja metodista está dizendo em su questionário, em su formulário, que há que ter equidade de gênero. Então, não se questiona, desde que chegue a plata. Então, eu não sei qual é a agenda do feminismo agora em América Latina, em Europa, porque há 3 anos que estou encerrada aqui na África e acá o tema é outro. Então, como dialogar com as pessoas que atacam a ideologia de gênero? Esta é a primeira pergunta. Sí, no se preocupe. Ya no hay preguntas. Ya no hay. Então, hablem ustedes. Eu quero escuchar depois de esto que hablé, a reação, lo que piensa. Hablé muita coisa que não faz sentido, ou faz algum sentido para ustedes. Bueno, no solamente en África, Yenilma, tal vez es más reciente la problemática, pero siento que aún en América Latina el tema ha llegado como parte de los condicionamientos y en el camino fuimos asumiéndolo y sí, pues ya puede haber una discusión genuina de los grupos de mujeres, todo eso, pero siento que todavía no es una necesidad
así real desde adentro, que todas las instituciones se preocupen o sean sensibles que hay una ausencia de mujeres. Eso mismo que vos decías, por ejemplo, de los textos. Muchas veces no somos sensibles a cuántas autoras estamos leyendo, estamos citando. Entonces, todavía siento como que las problemáticas nos van ganando el tiempo, pues no hemos terminado de apropiarnos para identificar las inequidades de género, y ya viene la batalla contra la supuesta ideología de género. Pues, es decir, ahora sí, apenas se va viendo quizás la emancipación o la apropiación del tema, entonces ahí ya se alertan todas las antenas que pues sí, les va a incomodar los derechos, les va a incomodar las autonomías, los espacios que se vayan ganando. Entonces, no me extraña lo que dices de África, pero me parece que tampoco es que América Latina tenga grandes. Uhum. Sim, aí me parece que está um ponto interessante, não? Então, que me parece que as igrejas estão sendo um instrumento de uma élite que trata de impedir que a sociedade chegue a obter relacionamentos mais dignos, não? Que as relações, por exemplo, intrafamiliar, as relações entre as pessoas, porque o que hace gênero? Quando aplicamos a ferramenta de gênero, que lá condicionamos a pensar desde a condição do poder que há para homens e para mulheres, e de los roles sociais com os quais culturalmente somos formateados, não? Assim, mulher, porque não é solamente o colorcito rosa e o colorcito azul, não? É também assim, dizer como temos que sentar, como temos que vestir, como pensamos, porque por muito tempo se dijo que as mulheres sencillamente pensavam com o coração, não? Hoje dia sabemos que nem sentimos com o coração, não? Sentimos com o cérebro, não? Então, que é uma falácia dizer que o cérebro de las mulheres tem menos potência para pensar que os cérebros de los homens, e que os homens são mais capazes para administrar. Há uma história que ha condicionado que os homens estiveram, não, em el mando, em el governo, e as mulheres em uma situação de submissão e mais controladas em várias culturas e de muitas formas, não? Pero é como que chegamos tarde, não? E já a élite começa a manipular novamente a crença da gente sencilla para dizer, mira, aí há um peligro, porque pode haver um cambio e pode escapar-nos a condição de controlar a gente, porque é melhor despistar, não? Com nossos conflitos diários, assim, de nossas peleas e das violências domésticas e de los abusos que tanto em Brasil dizemos, nos arrepia, não? Os pelitos se põem parados quando pensamos que essa é uma coisa normatizada, que a violência a violência doméstica, o abuso sexual é algo que está naturalizado, normatizado. Pero e que isso é uma coisa horrível de dizer, não?
pero es mucho más fácil mantener la gente perdida en estas condiciones cotidianas, micros, de su sufrimiento individual, que hacer de estos sufrimientos, como dijo Angélica, un problema político, ¿no? Colectivo, y de mejorar la condición de vivencia, de relacionamientos más sanos, ¿no? De aceptación de lo que no es igual. Es esto, la ideología de género lo que está diciendo es que desear una sociedad más sana es un peligro. É isso que eles estão dizendo à gente. E que a gente pensa que é verdade. Ou seja, que não podem viver uma vida com mais dignidade, com menos violência, com mais empoderamento, com mais aceitação del diferente. Mira que o engano da ideologia está justamente aí. Que quando diz o medo que o gênero provoca, não, causa na gente, em um grupo de gente, em uma élite, em um grupo que está em el controle, nos manipulando como marionetas, como estes muñequitos assim que se movem com linhas, não? É dizer, mira, gênero é um peligro, porque gênero vai ser que su hijito se haga um homossexual. Não é assim, porque se conhecemos o que é a homossexualidade, vamos entender que é algo muito mais complexo, não? Que a herramienta de gênero nunca vai ser nadie, porque não é uma opção, porque não é algo que uno formatea como um vaso de barro, não? De arcila. Então, temos que deconstruir lo que está por detrás de los que transmiten y hacen creer que género es una ideología. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿no? Qué interesante, porque mira que el propio género, mientras una cuestión de derecho de las mujeres, não sei se por ingenuidade ou por nossas cabeças também colonizadoras, impusimos isto sobre outros, não? Quando em los formulários viene que há que ter equidade de gênero para receber uma plata, não? E que aceitamos sem nos perguntar que é gênero, se basta lá representatividade em número de mulheres, porque hoje dia eu não creio em isto, que sencillamente porque eu luto todavia para que haja equidade de gênero, não? Mas eu não creio que uma mulher, qualquer mulher me representa, como uma das ministras que temos ali em Brasil, Damaris Alves, não? Que é uma pastora neopentecostal que ocupa o ministério, que ha sido abusada quando niña e que é a mulher que mais promociona a ideologia de gênero e em contra do feminismo. Então, é a esto que vamos, não? Esta deformação, desinformação, esta manipulação das ideias, não? Então, talvez a palavra ideologia como estudios de las ideias, sea uma chave também interessante para pensar, não? Então, vamos profundizar-nos em lo que são as ideias que estão sendo disseminadas, que estão sendo esparcidas, para entender que ideias são estas, que interesses há por detrás de elas, que é que se quer, não? Porque nada é sem uma finalidade, sem uma meta, sem uma intenção, e às vezes muito perniciosas, não? Com muitos interesses por detrás que estão escondidos
cada vez me dou conta, quando miro minha própria história, de minha ingenuidade, não? Por el deseo, muitas vezes, del cambio, somos politicamente ingênuas, não? E não percebemos o peligro que está por detrás. Sí. Outra pessoa, estou vendo vocês aí, estão tão bonitos aí, sentados. Talvez outra pessoa participe. También los que están conectados por Zoom pueden participar. Decir, No es mejor hablar de Jardín. como una estrategia, porque hay no hay aceptación incluso en iglesias, en espacios variados sobre esta cuestión del género, que se ha visto como muy ideologizada, como muy malinterpretada, y la gente no está clara en realidad con esta categoría, que definir esta categoría aún para nosotros se nos hace muy, muy complicado, ¿no? Y en el escrito que usted nos envió también dice que definir género es complejo, porque tiene que ver con las identidades, ¿no? Y con un sinnúmero de situaciones que tenemos que tomar en cuenta. Es muy abarcador. Pero hablar de derechos, sí, la gente está más habituada y está más clara de sus derechos. Entonces, ¿no sería mejor hablar de derechos humanos, hablar de equidad de derechos, de igualdad de derechos, etcétera, ¿no? En búsqueda de esas transformaciones socioculturales que se nos han impuesto. O sea, en búsqueda de transformar esos patrones que se nos han impuesto también, que nos están haciendo tanto daño. Mira, lo que pasa también es que en la tal ideología de género hay una confusión, ¿no? Porque se dice que género, se trata de equiparar género con sexualidad. Y no es esto, ¿no? Como una herramienta de análisis, se analiza también las relaciones sexuales o las relaciones amorosas, ¿no? O sea, cualquier condición que tiene que ver con la condición humana, género puede analizar y puede llegar a una conclusión, o al menos puede llegar a un debate, ¿no? Una idea sobre, una síntesis sobre tal assunto, ¿no? Pero quando, e aí me parece que também é uma coisa muito perversa, não? De las pessoas que tratam da palavra com esse agregado de ideologia de gênero antes de gênero, é que equipara gênero com sexualidade, e não lo é, não? Sexualidade é uma coisa, é um neologismo também que começa em el siglo XVIII, não? Que antes nem sexo, nem sexualidade, nem homossexualidade era um término que havia nem em los idiomas romanescos e muito menos em los anglo-saxônicos, não? Isto surge em Europa aí em vias del siglo XIX, pero a sexualidade sigue sendo um tema tabu entre nós outros. Digo nós outros, a sociedade, nossas culturas, não? Como é que cada cultura, cada sociedade maneja o tema da sexualidade? Então, como é que as pessoas são educadas para viver sua sexualidade e para trabalhar também sua subjetividade? Su subjetividade, então entramos em el mundo, em el universo de los deseos, não? Aquilo que é o desejo, aquilo que é a fantasia, aquilo que é a subjetividade, e não somente a prática, não?
de dos cuerpos que se unem sexualmente por determinados minutos, não? Vamos suponer assim, uma rapidinha, como dizemos allá em Brasil, não? em ascensor. Não, não pensamos, não, e quando se habla em educação sexual em las escolas, que me parece que aí ha sido uma das bandeiras de resistência de los que hablam de la ideologia de gênero, é o medo de la informação del adulto, que os niños estejam informados de como funciona nosso corpo e como funciona nossa subjetividade, não? Então, há famílias desinformadas, há escolas com docentes, professores, professoras, diretores mal formados, não? Que não sabem nem de si mesmo e de seus desejos e de sua sexualidade, que han sido vítimas de violência e reproduzem essa violência em los niños, porque nossas sociedades são adultocêntricas, não? Então, e parece que o fantasma está por aí, não? La semana passada, el cuento Conoce Liz e Blanca. Eu vivo em uma casa que é metade e metade, não? A outra metade é de huéspedes, acá da universidade. E ocorre que puseram aqui, o jueves passado, um homem que não sabia que eu vivia desse lado. E acá a gente tem muito medo de fantasmas, não? Porque por toda a tradição de la ancestralidade, enfim, é muito forte. Isto tendria que ser um mês aí com vocês para contar as histórias de África, não? Pero entonces el tipo estava 3 horas em el teléfono hablando com muitas mulheres. E peleava com umas, e declarava amor a outras, e uma loucura. E eu estava trabalhando um artigo em meu computador, em meu laptop, do outro lado, não? A luz prendida e todo. E uma das ventanas dá justo dentro da sala desta casa, onde hice um estante para que a ventana não abra hacia esse lado. Mais ou menos quase 10 da noite, o tipo começou a tentar abrir a porta de minha habitação, não? E como não lograva abrir, forçou. E como não lograva, não, parecia não ter força, porque havia um ropero frente a ela e mais uma tábua frente a ela, começou, não dizia nada. Era como se ele intuísse que aí estava uma mulher, não? Então, começou a golpear a porta. A golpear a porta, meia hora de golpes. Então, eu chamei ao reitor, disse, eu não sei quem está, são quase 10 da noite, és um homem, porque falou por telefone todo o tempo, em viva voz, e eu não sei o que fazer, eu não posso sair, porque se salgo, posso deparar-me com ele, não? Então, para mim espanto, a gente acá defendeu ao homem de que ele actuou desse modo porque ele pensou que do outro lado estava um fantasma, não? Um espírito que ele estava assustando. Então, a hora eu estou bromeando onde vou, não? Hoje um senhor, cheguei em uma parte onde estava o reitor e um outro professor de aqui, e um senhor muito sencillo disse, professora, estás em Cambine, não, você queda tão silenciosa ali em sua casa que nem sabia que tu estavas aqui. E eu disse, não, é que há pouco me transformei em um fantasma moçambicano. Eu sou uma blanca fantasma. Então, é por isso que não apareço em nenhuma parte, não? Não contei toda a história. E o reitor se puso blanco, não? Porque pensou que eu fosse contar toda a história, porque é uma violência. Um homem às 10 da noite que está ali tentando e golpeando a porta de tua habitação, não? Pero este é o que queremos viver? Não. A mim me gostaria, por exemplo, pensar que do outro lado estava uma pessoa com medo e que eu podia sencillamente falar com ele. Mira, por que está
golpeando la puerta, necesito un remedio, ¿no? Sem entender el miedo. Lo que hice foi chamar a minha psicóloga em Brasília e digo, mira, eu estou em pânico, eu não sei o que fazer e não tenho para onde irme, não? Pero, entonces, eu não sei aí quem hizo a pergunta, não? Que gênero é uma terminologia muito complicada para as igrejas. Claro, é complicada porque não chegou em las igrejas. A compreensão de gênero, como dijo Blanquita, não chegou às vezes nem em las instituições que respondem os formulários de Europa e de los Estados Unidos, não? Pero entendemos de violência, entendemos de casar-nos e de descasar-nos, entendemos de amistades e de hijos que não são heterossexuais, entendemos de pessoas prostituídas, entendemos de pessoas travestis que estão em las calles, não? Então, entendemos de poder, quem tem mais poder porque tem mais dinheiro. Então, talvez seria não ir por el caminho del término, se não é compreensível, pero podemos falar de las relações humanas e que é que estamos fazendo com nós mesmos, e não somente com nós mesmos, homem, mulher, adulto, niño, niña, não? Que já é grande desastre, pero peor todavía é o que hacemos com os não humanos também, que para nós é muito sencillo sacrificar não humano por la nada, não? Desde a hormiga a ganado de res, não? Então, repensar isto, que quizás gênero seja difícil, porque não é uma terminologia usual, excepto em el espanhol e em el português, que se usa muito el artículo para nombrar los sustantivos que são femininos ou masculinos, e alguns neutros, pouquíssimos, não? El lenguaje banto, que é o lenguaje madre de la maioria de los idiomas acá de Moçambique, que são mais de 40, eles não utilizam artículos. Então, as coisas são as coisas sem artículos, não? Custei demasiado a entender isto quando meus estudantes que leiam textos em português e que tinham que escrever para mim em português, pero pensando com seu idioma materno, tardei muito para entender que um dos problemas era que as palavras em banto, em los lenguajes bantos, não são acompanhados de gênero, não se classifica por gênero masculino ou feminino, não? Então, eu entendo perfeitamente a quem hizo o comentário, que quizás não seja o caminho levar a las iglesias o término gênero, pero pensar as relações humanas, não? E como é que nos tratamos. Não sei se era isto que a pessoa que comentou queria ouvir ou que pensa que não é por aí, não sei. Seria bom escuchar a reação. ¿Quién habló eso? Claro, Yo hice la pregunta. Derechos humanos. Sí, de hablar de derechos humanos, porque Bueno, direitos humanos é outro problema. Eu sou militante dos direitos humanos de toda a minha vida. E nasci el 10 de diciembre, ¿no? Pero lo que pasa es que derechos humanos hoy día es otro concepto muy universal y que tenemos que preguntar sobre él, ¿no? Porque siempre en las sociedades ocurren que hay personas que tienen más derechos que otras personas, ¿no? Entonces, ¿qué tal sería repensar la Carta Universal de los Derechos Humanos y los nuevos sujetos de derechos y las nuevas agendas de discusión, ¿no? Entonces, en América Latina discutimos en los países el derecho al aborto. Acá en Moçambique
tiene ley a favor del aborto, ¿no? Entonces, el aborto es legal acá, pero que es manipulado también por el patriarcado, ¿no? Entonces, que es curioso percibir acá dentro de la misión metodista hay un pequeño centro de salud con una maternidad donde casi cada día se practica un aborto, ¿no? De tan natural que es la cosa, pero muchas, si ustedes miran el relatorio de la UNICEF de 2018, van a ver que Mozambique tiene un nivel de 35% de las niñas entre 11 y 15 años que salen, que dejan de estudiar, no concluyen la primaria o la secundaria por gravidezes precoces, ¿no? Y víctimas de violencia, de violencias sexuales. Entonces, mira que es tremendo, ¿no? Ou esse nível bajo la linha de pobreza e com a ideia cultural del dote, que aqui se chama lobolo, que é o casamento tradicional, pero que o nível de pobreza muitas vezes conduz a uma família a entregar uma niña de 8 anos para levar hacia outro país como sua esposa, não? Então, estas são temáticas duras de se reflexionar e que não é tão fácil criar leis. Hace uns 15 dias, a ministra de la Salud de Angola, que é um país também subsaariano, pero del outro lado, de África, ela disse, as leis que garantizam direitos dentro do aparato público, não estatal, elas podem ser cumpridas e funciona muito bem em Ruanda, pero não funciona em el campo, porque são países que eu vivo na zona rural aqui, é uma universidade que está justamente em el campo, então a pobreza é extrema. Às vezes a gente não tem para comer 2 vezes ao dia, não? E 2 refeições ao dia. E então, as famílias optam, então, os homens não, os niños não, porque também é um país dizimado por la guerra, não? E é patriarcal. Pero las niñas, elas são vendidas, ou as niñas são entregues como pagamentos a curandeiros para que os padres tenham êxito financeiro, não? Então, é tremendo, não? E se uno é muito empático a todos estes problemas que estão relacionados com os estudos de gênero e que desembocam em las relações homens, mulheres e diversidade humana, sofrimos muito, não? Por isso eu necessito de meu terapeuta, porque sofrimos muito. A empatia nos hace trazer o dolor do outro hacia nosso corpo e nossa mente também, nossa consciência, não? Nossas emoções e todo. E lo que a ideologia de gênero está haciendo é que não seamos empáticos com o sofrimento cotidiano, não? O amor entre 2 pessoas, não importa o gênero, pode ser uma coisa muito sana e muito bela, não? Pero criamos tantas travas que queda uma coisa pesada, não? De infidelidades, de lo que chamamos traições, ou que chamamos de perversões, ou que nos ofendemos, enfim, e por isso aparecem as enfermidades físicas, não? E mentais, e etc. Todo este é tema de gênero, não? E é o que estão combatendo com a ideologia de gênero. Sí. Entonces, en resumen, Geneva, quisiera ir un poquito más clara.
realmente, porque ya estamos por concluir, no te queremos tampoco General. velar y luego aparece No, todo no, fantasma y queda Dios. Entonces, realmente lo que sí podríamos tipificar como ideología es esa tendencia que está en esta otra parte, esta tendencia fundamentalista, llamémosle. Sí viene siendo una ideología porque tiene un trasfondo de desinformación, de manipulación, no por eso sencillamente, pero sí tiene un propósito en este caso o detener un camino que apunta hacia la vida. Entonces, desde nuestro lado podríamos tipificar a esta tendencia como una ideología. Claro, porque lo que ellos llaman de ideología de género, si ustedes miran lo que está por detrás del discurso, es decir, assim, el género va a transformar mi hijo en un gay, né? El género va a evitar ou va a denunciar los assédios sexuales, ¿no? Assédio sexual há em toda parte, não? Em las instituições de enseñanças, em las empresas, onde há poder há assédio moral ou sexual, não? E o gênero questiona os assédios. O gênero diz que uma pessoa não heterossexual tem direito a ser feliz e a viver e a gozar tanto como heterossexual, não? Entonces, ellos, lo que pasa es que tienen miedo de lo que puede denunciar lo que no sirve, ¿no? Y ese que es que yo desde siempre he sentido como una lástima, ¿no? Porque eso ni está aclarado, que género lo que hace es desmontar la estructura de una sociedad injusta, e uma sociedade adultocêntrica, heterossexista, homofóbica, machista, elitista, não? Que o poder está em mano de uns poucos. Então, todas estas coisas desembocam em uma determinada forma de estudar estes fenômenos socioantropológicos, não? E agora aparece como uma denúncia, ó, mira, cuidado. E em realidade, o gênero está dizendo, podemos viver melhor, podemos dizer não a los assédios sexuais ou morais, podemos viver nossa forma de desejar, ou incluso porque em la sigla LGBTQA, ela significa assexuales, não é assexuados, não? Assexuados são las plantas. Los humanos podem ser uma opção de serem assexuales. E há muita gente hoje dia e cada vez, incluso uma juventude que al mirar que as gerações anteriores foram violentas e tão infelizes em sua prática da sexualidade, optam por serem assexuais. Não significa que não amam, podem ter seus companheiros, companheiras e viverem uma relação com estas pessoas, vivendo em uma mesma casa por la eternidade, pero sem a necessidade da prática sexual. Parece um absurdo, não? Pero é assim, e cada vez mais há uma nova geração que hace esta opção, não? Que isso sim é algo que viene de pessoas inteligentes que começam a reflexionar de haverem sido testigas, não? Do comportamento anterior ao suyo, e incluso vítimas, e optam pela assexualidade, não?
e por isso está em la sigla LGBTQIA e mais. El A significa assexual, no asexuado, ¿no? Tenemos que tener cuidado con las terminologías. No hablamos homosexualismo, hablamos homosexualidad. Homosexualismo es una patología, ¿no? Que en el siglo de no sé cuánto fue determinado que las personas con deseo a otra del mismo sexo eran enfermas, ¿no? Por la medicina. Y hoy día esto no es aceptable. Entonces, homosexualidad. ¿No? Tenemos que tener cuidado con la forma de expresar también las palabras, ¿no? Pero del asunto ustedes tendrán todavía mucho que hablar, ¿no? Y los caminos van a encontrar. Los biblistas van a encontrar las personas autoras que trabajan mucho, com exegese sobre o assunto, não? Los de outras áreas de saber, certamente los estudiantes, o jurídico e a psicologia, como Angélica já sabe, não? Que há muita produção. Temos que ler, dialogar, conversar, para captar a ideia central e poder desarrollar o antídoto, não? E às vezes o antídoto, para nós que vivimos em tempos todavia de COVID, o antídoto às vezes é o próprio vírus, não? As vacunas, elas são hechas com o próprio vírus, não? E isso que nos hace imune ao COVID ou a las demás enfermedades. E às vezes temos que usar nossa inteligência de saber usar o próprio problema para combatirlo, não? Pero é um pouco por aí. Eu sou sempre um pouco, hablo um pouco de uma forma irônica, não? Porque às vezes me dá hasta um pouco de pereza, não? Pero eu digo, o caminho não está terminado, a luta todavia não está vencida, temos todavia muitas batalhas, infelizmente. Me gostaria de falar que sou a favor da paz e não da guerra, pero não está terminada e lastimosamente onde vamos encontramos que há enfrentamentos que temos que enfrentar, não? E às vezes em nossas próprias igrejas, não? E é isso. Jenima, ya tenemos que concluir, pero me queda ahorita, digamos, una vez más, la afirmación de la sospecha que tenía en cierto momento y que vos la confirma. El tema o el nudo, o el gran problema está en la sexualidad. En ese tabú que hay y la forma como las iglesias y también con nosotros como teólogos y teólogos no hemos podido lidiar con el tema de la sexualidad. Y me parece que sería interesante en una siguiente sesión conversar un poco con Marcela, o que usted nos ilumine un poco a partir de Marcela Calvarit, porque me parece que ella trae ese tema y nos ayudaría a pensar también un poco continuar en ese diálogo que estamos haciendo, porque creo que el tema de la sexualidad y el reducirla a esos 5 minutos en el ascensor que vos acabas de mencionar como una ironía, es el gran problema y el gran peligro también para la humanidad, porque lo hemos reducido a eso y lo hemos dificultado las relaciones y lo estamos poniendo difícil la situación para la juventud también, me parece. Sí, estamos. De hecho que sim. E me parece que está bem. Se creem que puedo,
Com muito gosto, sempre é uma alegria estar junto com vocês, não? E a esta hora, para mim, é muito tranquilo. Às 5 não temos classes aqui, não? Mis classes sempre é por la manhã, então, que começo dentro de uns dias com mis classes, pero eu trabalho por la manhã, então, que é tranquilo. A esta hora aqui já são quase as 7 da noite, então, que é tranquilo. Gracias, Yesima, señor. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Y un gusto verlos. Sí, nos encontramos el viernes. Gracias, Angélica, Johnny, Omar, Giovanni. Adiós a todas, adiós Yenilma. Saludos Adiós. a todas, saludos a todos. Salud. Gracias. Saludos, muchas gracias. Gracias, Yesima. Nos vemos el viernes, nos ponemos de acuerdo. El viernes, sí. Gracias. Como dicen en Costa Rica.